minha tropa, tudo bem com vocês? Aqui é o John Lennon do canal Canela de Vidro e eu criei esse canal aqui no YouTube para deixar você super bem informado do clube do seu coração. E aí, bora de quadro novo aqui no programa? Frente a frente. E aí, ficou curioso? Antes da gente ir pro vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações. E sem mais demora, vamos pro vídeo. Roda a vinheta! E aí, quem é melhor, Corinthians ou Flamengo? Vamos lá. Cássio ou Santos? Aqui é um duelo muito equilibrado pelo bom momento que o Santos atravessa na temporada. Porém, o Cássio é um goleiro de Copa do Mundo, um goleiro que já vem há algum tempo brilhando com a camisa do Timão. E esse ano especificamente, para mim, o Cássio já é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. O Cássio tem feito uma temporada incrível e, como o craque Neto já confirmou, vai estar em campo na quarta-feira. E nesse duelo é muito simples, de 0 a 10 aqui eu daria 7 para o Cássio e 3 para o Santos. Apesar do Santos ser um bom goleiro, eu acho que o Cássio está muito na frente do goleiro do Flamengo. O outro duelo é Fagner e Rodinei. Meu querido, esse duelo aqui não tem disputa, né? Poupa tempo aqui nesse caso. O Fagner é muito mais lateral do que o Rodinei. O Rodinei que nesse ano teve altos e baixos ali com a camisa do Mengão. Né? Muito está se perguntando até porque o Varela, que foi contratado recentemente, não está atuando. O Rodinei ali ele tem sido nota 5, né? Alguns momentos a torcida do Flamengo apoia ele, outros momentos a torcida do Flamengo critica ele. Já o Fagner é um lateral regular, sempre está ali nota 7, 7, 7, 7, 7. Quando está em campo faz muita diferença para o lado do Timão. E aqui de 0 a 10 eu fico com 7 para o Fagner e 3 para o Rodinei. O outro duelo também é interessante, Gil ou Davi Luiz? Aqui para mim o zagueiro do Flamengo, Davi Luiz, vive uma temporada muito segura. É o melhor zagueiro ali do setor defensivo do Flamengo. Tem jogado muito nessa temporada. O Gil tem recuperado o seu futebol aos poucos. Ainda não é aquele Gil de antigamente. Está melhorando com o passar do tempo. Porém aqui eu acho que o Davi Luiz ele leva vantagem de 0 a 10. 6 para o Davi Luiz e 4 para o Gil. No outro lado da dupla de zaga, Balbuena ou Léo Pereira. Meu querido, aqui da mesma forma, eu acho que o Balbuena ainda não recuperou todo o seu futebol desde quando chegou no Corinthians, mas o Balbuena não tem nem comparação, é zagueiro de Copa do Mundo. Para mim é um baita de um zagueiro e aqui de 0 a 10 eu fico com 6 para o Balbuena e 4 para o Léo Pereira. O Léo Pereira que nesse ano começou a demonstrar um pouco do futebol que fez o Flamengo buscar ele no Atlético Paranaense, mas ainda assim está longe do seu futebol ideal. Então aqui eu fico com Balbuena. E aqui na lateral esquerda, entre Fábio Santos e Felipe Luiz, é um duelo muito equilibrado. Eu poderia dar 5 a 5 ali e deixar empatada essa disputa. Porém, o Fábio Santos, em algum momento da temporada com o Vitor Pereira, não sei se pela idade ou se pelo fato do Vitor Pereira estar preservando mais o Fábio Santos, em algumas ocasiões ele não atuou, ele ficou no banco de reserva acompanhando o jogo do Timão. Já o Felipe Luiz, apesar da sua idade um pouco mais avançada, sempre que foi exigido, apresentou um futebol regular ali na lateral do Mengão. Meu querido, eu colocaria aqui nessa disputa 6 para o Felipe Luiz e 4 para o Fábio Santos. E aí nós chegamos aqui na posição de primeiro volante entre Fausto Vera e Thiago Maia. O Fausto Vera caiu como uma luva nesse time do VP, do Vitor Pereira. O Thiago Maia, apesar de ter uma regularidade ali na equipe do Mengão, de estar jogando um bom futebol, mas na minha opinião, o Fausto Vera mudou ali o sistema do Corinthians de patamar. Então aqui para mim eu fico com o Fausto Vera, 6 para o Fausto Vera, 4 para o Thiago Maia. E aqui o Fausto Vera ganha esse duelo.
E aqui na posição de segundo volante, temos a disputa entre Duqueiroz e João Gomes. Meu querido Duqueiroz, eu gosto muito do futebol nele no Corinthians. Eu acho que ele é um motorzinho, que ele tem jogado bem, ele se sacrifica pela equipe, apesar de algumas limitações que ele tem. Porém, não dá, né? O João Gomes é disputado por Real Madrid, Liverpool, grandes clubes do futebol europeu, e eu tenho certeza de que ele vai jogar na seleção brasileira. Já o Duqueiroz eu não vejo ele com essa qualidade toda. Porém, nessa disputa aqui, eu fico com o João Gomes do Mengão, 6 para o João Gomes e 4 para o Duqueiroz. E aí chegamos aqui na disputa, para mim, que é acirradíssima, Arrascaeta e Renato Augusto. Sem sombra de dúvidas, eu daria 5 para cada um. O Renato Augusto ele faz mágica no time do Corinthians. Ele precisa de apenas 2 oportunidades para fazer um gol de fora da área, de uma bola para achar o companheiro na cara do gol, mas estamos falando do duelo dele contra o Arrascaeta. O Arrascaeta é um bruxo do futebol, ele esconde a bola, acha a bola na onde ninguém vê, ele coloca os jogadores do Flamengo na cara do gol, o tanto de gol que ele faz, o jeito que ele controla a bola, joga muito o Arrascaeta. Na minha opinião, aqui eu daria um empate, mas com empate não dá para escalar eles no final. Então aqui pela temporada e pelo Renato Augusto, que está voltando de lesão, um jogador que se machuca muito pela idade que tem, eu fico com o Arrascaeta. 6 para o Arrascaeta e 4 para o Renato Augusto. Mas fica de olho nesses dois que eles podem decidir a partida. Vamos aqui para a beirada do campo. Everton Ribeiro ou Mosquito. Só lembrando para vocês aqui, antes desse duelo, que essas formações aqui eu peguei da última partida das equipes na fase de semifinal da Copa do Brasil. Ou seja, essa é a formação de Corinthians 3, Fluminense 0, partida realizada na Neoquímica Arena pela semifinal da Copa do Brasil, e de Flamengo 1, São Paulo 0, partida realizada no estádio do Maracanã, também pela semifinal da Copa do Brasil. E nesse duelo aqui, com essas escalações, não tem como, né? O Everton Ribeiro é muito acima da média, inclusive foi convocado para a seleção nessa última data FIFA. E o Mosquito, com todas ali, eu gosto do futebol do Mosquito, é um jogador rápido, que rabisca, que tem isso, mas estamos falando contra o Everton Ribeiro. E aqui para mim não dá. Everton Ribeiro leva de 7 para o Everton Ribeiro e 3 para o Mosquito. Vamos para o outro lado e aqui já tem uma polêmica. Roger Guedes ou Gabigol? Esse duelo aqui é muito interessante, porém para mim o que acontece? O Gabigol está jogando fora da sua posição. Para mim o Gabigol ele é um finalizador nato, é aquele cara que coloca a bola na rede. Quando ele sai para jogar no lado do campo, o Gabigol fora da área, eu não vejo ele fazer o que o Bruno Henrique faz, o que o Dudu do Palmeiras faz, o que o Mendonça faz, o que o Arthur faz, o que o próprio Roger Guedes faz. Então, para mim, ele fora da área, ele é um jogador mais limitado do que dentro da área. Dentro da área, ele é letal, ele põe a bola para dentro. Mas fora da área, eu vejo essa dificuldade. Então, eu fico com o Roger Guedes, 6 para o Roger Guedes e 4 para o Gabigol. E aqui nós chegamos aos atacantes. Pedro ou Yuri Alberto? Aí, para mim, com todo respeito ao Yuri Alberto, tem feito uma temporada muito boa na equipe do Corinthians, feito bastante gols também, é aguerrido, dá carrinho, luta, vai para todo lado do campo, sai para jogar pelos lados do campo, não fica só centralizado, mas nós estamos falando dele na disputa com um jogador de seleção brasileira que corta esse pedaço. Que, aliás, para mim, o Pedro tem que ser o atacante da seleção brasileira, é muito bom. O Pedro precisa de uma bola para fazer um gol, ou seja, é alguma bola para ele colocar a bola na rede. E aí o Corinthians tem que tomar muito cuidado, porque se deixar o Pedro na cara do gol, ele vai guardar, ele vai fazer o gol. E aqui para mim é poupa-tempo. Nessa disputa aqui eu coloco 7 para o Pedro e 3 para o Yuri Alberto. Meu querido, e aqui chegamos aos treinadores. Vitor Pereira ou Dorival Júnior? Aqui para mim também é poupa-tempo. O Vitor Pereira chegou esse ano no Corinthians, pegou um time totalmente bagunçado, totalmente desestruturado,
organizou a casinha do Corinthians, organizou o time do Corinthians. Aos poucos ele está colocando a cara dele no time do Corinthians. Independente do resultado da Copa do Brasil, a diretoria do Corinthians tem que fazer de tudo para o VP ficar. E o VP para mim aqui leva com sobra 7 para o VP e 3 para o Dorival Júnior, que não é um mau treinador, está fazendo também um bom trabalho no Flamengo. Porém eu acho o Vitor Pereira muito acima da média para os treinadores brasileiros. Se deixar ele trabalhar no Corinthians, se der o tempo que o Abel Ferreira teve no Palmeiras, segura, porque o VP promete. E aqui eu vou de Vitor Pereira, como eu já disse para vocês. E aí a nossa escalação ficaria a seguinte: Cássio no gol, Fagner ficaria com Davi Luiz e Balbuena e Felipe Luiz, Fausto Vera, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Roger Guedes e Pedro no ataque, e o comandante seria o Vitor Pereira. E aí, o que você achou? O resultado final desse duelo ficou 6 para o Corinthians e 7 para o Flamengo. Duelo equilibrado, não é? E aí, você concorda comigo? Você discorda do que eu analisei? Como que você montaria? Quais seriam as suas notas de 0 a 10? Seria mais jogadores do Corinthians, mais jogadores do Flamengo? Estou muito curioso para saber o que você pensa. Coloca aqui abaixo a sua escalação. É nóis, tamo junto e até a próxima!